Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta conferência aqui é indispensável para aqueles que pretendem vir participar do primeiro congresso sedevacantista no Brasil e também para aqueles que, durante o congresso, desejam estar para receber o sacramento da confirmação. Então, prestem muita atenção, nós aqui preparamos o material deste vídeo com muito cuidado, fizemos um questionário na forma de um diálogo, perguntas e respostas, para assim poder satisfazer as questões mais frequentes. Vamos daquilo que é mais prático, desde o endereço até a questão da programação que acontecerá no curso deste grandioso evento. Então, vamos lá, sem muita demora, vamos à nossa primeira questão. Como chegar no congresso? O congresso será realizado no Sítio Florentino, em Mariporã, um ambiente amplo, com capela, cozinha industrial, muitos quartos e um ambiente propício para o lazer e meditação. Então, se você está vindo de ônibus, você vai procurar, do lugar em que você está, chegar até a rodoviária do Tietê. Esta é a minha proposta, sobretudo se vier de outros estados. Vai até o Tietê. No Tietê, você pega um circular, aí é preciso se informar a respeito disso, está bem? Há meios na internet para se inteirar sobre isso. De repente, na banca de informação da rodoviária, também obtém o que é necessário saber. E de lá da rodoviária, procure então tomar um ônibus para Mariporã. E estando na rodoviária, chame um Uber para este endereço do Sítio Florentino, como está aqui, certo? Então, é só colocar na internet Sítio Florentino Mariporã e você vai encontrar. Também no texto que nós disponibilizamos no site do Controvérsia vai ficar o Google Maps linkado para você ter mais facilidade. Então, se vier de ônibus, normalmente a melhor rota é essa. Do lugar em que você está, o Tietê, do Tietê até Mariporã, estando na rodoviária de Mariporã, tomar para o Sítio Florentino com um táxi, um Uber, enfim, o meio mais apropriado. Não é muito longe, pelo menos pelo que nós podemos observar, certo? Não é muito longe. Então, pode-se pegar um Uber sem muita dificuldade e chegar até o endereço. Esta é uma estratégia que nós podemos recomendar àqueles que vêm de ônibus. Também, os que vêm de carro, basta seguir ali o que está prescrito no Google Maps e será muito tranquilo. Está certo? É um lugar conhecido, é um lugar próprio para eventos e nós o escolhemos sobretudo por conta da capela ampla, também da cozinha industrial, onde nós poderemos realizar com toda a solenidade as cerimônias e também as refeições em comum, certo? Então, isto é sobre como chegar. Segunda questão, que horas chegar ao congresso? Então, chegue preferencialmente entre as 9 e 12 horas do sábado, 9 de outubro, ou até às 15 horas para a cerimônia de abertura, as confissões e a Santa Missa. Está bem? Então, assim, será feita toda uma recepção, como estão chegando pessoas de vários lugares. Por exemplo, estarei eu vindo de Santa Catarina, algumas pessoas vêm de Minas Gerais, outras Rio de Janeiro, outras interior de São Paulo, que às vezes é até mais longe do que desses nossos lugares. E assim, muitas não vão conseguir chegar exatamente às 12 horas. Por isso mesmo, aquilo que nós chamamos de almoço ali na programação do sábado deve ser entendida de uma maneira mais flexível, quer dizer, é mais uma espécie de lanche que vamos deixar para as pessoas que já tiverem chegado, não é? Uma espécie de recepção para as pessoas, mas as coisas vão começar para valer mesmo quando pelo menos um bom número das pessoas já estiverem conosco e, portanto, a partir das 15 horas com a cerimônia de abertura e mais ainda com a Santa Missa, que será às 17 horas. Nós vamos falar detalhadamente sobre a programação na última questão deste nosso perguntas e respostas. Terceira questão, as pessoas não inscritas, ou seja, que não se inscreveram, não pagaram taxa, não ficarão hospedadas conosco, podem participar do congresso? Sim, salvo das refeições em comum e do pernoite reservado aos inscritos, isto é, a hospedagem e a alimentação que é contada para aquelas pessoas que estão confirmadas, inscritas, salvo isto, para não haver inconvenientes. Então, no tocante a conferências, no tocante, sobretudo, às cerimônias litúrgicas, as pessoas podem vir para assistir
e até mesmo se chegarem com o devido adiantamento para receber os sacramentos, tá certo? Mas sempre com uma certa preparação, porque estas coisas de Deus nós devemos ter muito cuidado, são coisas sagradas e exigem a nossa dedicação máxima. Quarta questão: quais serão os eventos principais? Então, aqueles que querem só vir para o mais importante ou que não podem vir sempre, então quando é que eles poderiam se organizar, programar para estar ali conosco durante um ponto culminante do Congresso? Resposta: certamente serão as missas pontificais com confirmações realizadas no domingo e na terça-feira, festa de Nossa Senhora Aparecida, a partir das 10 horas. Se for comungar, chegue antes para a confissão, preferencialmente às 9 horas, para que dê tempo para poder confessar-se. Vai ter outras pessoas também querendo confessar-se, então é até normal que a cerimônia marcada para as 10 horas fique um pouco para mais tarde por conta das confissões e por conta também do grau de solenidade da cerimônia, então é preciso ter um pouco de flexibilidade aqui, por isso que nós deixamos também os horários o mais largo possível para poder haver tranquilidade na execução das cerimônias solenes, né, e que todas as pessoas possam também estar devidamente dispostas. Vocês vão perceber isso, sobretudo, quando verem a nossa programação. Quinta questão: como devo me vestir? Isso aqui é muito importante, atenção para este ponto. A indumentária é a de sempre entre os católicos tradicionais. Homens com roupa social, ao menos calça e camisa sociais. As mulheres de vestido ou saia abaixo dos joelhos, com mangas no mínimo até os cotovelos, certo? Até os cotovelos, abaixo dos joelhos. Sem qualquer decote na roupa, transparência ou traje apertado. Isso está completamente proibido, absolutamente proibido. As mulheres, durante a missa, devem portar o véu, branco para as solteiras, preto para as casadas e viúvas. É também um outro requisito muito importante, providenciar o véu. Em caso de não poder dispor do véu, informe para que nós possamos providenciar para que não fique faltando, certo? Mas é necessário para as mulheres assistirem às cerimônias litúrgicas estar com o véu, está certo? Isso é muito importante. Então, procurem conseguir o véu, se não tiverem, e os que não têm, informem antes para que nós possamos fornecer o véu. Está bem? Tem algumas pessoas, por exemplo, que têm mais de um véu e podem emprestar essas coisas, mas para que não fique algo nada desconfortável e difícil, enfim, haja contratempos nesse respeito, sempre informe com antecedência. Sexta questão: existe mais alguma observância a qual devo dar atenção? Sim, com certeza, há várias. Por exemplo, sim, os homens sempre devem estar separados das mulheres na igreja. Este é um costume aqui no Brasil, costume tradicional que nós seguimos, subscrevemos, certo? E é sempre assim, as mulheres de um lado, os homens de outro, certo? Nas igrejas. Então, não vai haver, por exemplo, casais nos mesmos bancos, não. É sempre separado, ok? Para qualquer necessidade em particular, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, sempre procure o sacerdote. Jamais comece a conversar logo depois da missa. Isto é extremamente escandaloso. Jamais faça isso. Porque o católico sempre faz ação de graças depois da missa e respeita aos demais que a estão fazendo. Então, depois da missa, ao contrário do modernismo que o povo some, e os que não somem ficam lá de papo pro ar, né? de conversações e coisas assim, na tradição, os católicos tradicionais, o catolicismo verdadeiro, é sempre um tempo, uns 15 minutinhos, você vai ficar em oração, agradecendo pela comunhão. Está certo? Então, tem que respeitar isso. O sacerdote mesmo ele vai fazer ação de graças na sacristia, ou enfim, ali junto dos fiéis, ou mais próximo do altar, não é? E os demais também, todos de joelhos, fazendo ação de graças. Isso é normal e é assim que tem que ser. Somente depois e, de preferência, longe da capela, se vai conversar e outras coisas. Ser sempre educado e discreto, sem dar-se a liberdades que não lhe convém, seja no trato com os padres, seja naquele com os demais, sobretudo com as pessoas de sexo oposto. Muito cuidado com isso, a disciplina católica nesse respeito é bastante estrita, tem que tomar muito cuidado nesse trato, somente quando for de estrita necessidade, certo? Esta questão de, como se diz na moral, comércio, né? com pessoas do sexo oposto,
essa troca de conversas e coisas assim, muito cuidado, certo? Os homens do seu canto, as mulheres do outro, sempre procurar preservar esta ordem, está bem? Sétima questão. O que devo trazer ao congresso? Isso é uma questão que muitos fazem. Então, nossa resposta, material de anotação e devoção, sobretudo devoção, preste atenção porque isso é uma coisa muito fácil de nós esquecermos, sobretudo a questão da água benta, né? Muitas pessoas querem, estão ali com o sacerdote, lembram da água benta, mas esquecem de trazer algum recipiente, está certo? Então, questão devocional, então terço, com certeza, né? Isso não é difícil de lembrar, mas depois recipiente para água benta, objetos para abençoar, está bem? Tudo isso, ir lembrando, papel e caneta para as anotações durante o congresso, durante as conferências, também material para higiene pessoal, e os que quiserem podem trazer roupa de cama, lençóis, cobertores e travesseiros. É facultativo, os que quiserem para enfim, usarem a roupa de cama que gostam, estão habituados, enfim, podem trazer, não tem problema, é até bom, nós já vamos explicar essa questão com mais detalhe. Como serão as instalações? Haverá 10 quartos disponíveis. Os hóspedes serão divididos entre esses 10 quartos. Há um outro quarto que ficará para o seminário, certo? Os seminaristas, etc. Separando-se os homens das mulheres. Isso será feito. Essa separação por uma questão de disciplina. Há 3 camas por quarto, ou seja, 30 no total. Então, há 30 camas no total. Os demais terão que se acomodar em colchonetes oferecidos pelo seminário. Então, haverá roupa de cama e camas para 30 pessoas, certo? Que é um número considerável. Nós estimamos que estejam ali entre 30 e 40 adultos, correto? Então, há um espaço considerável ali, porém, é necessário entender também os mais fortes, sobretudo, né? Os mais jovens, mais fortes. Então, fiquem nos colchonetes, nós vamos fazer toda a distribuição de acordo com a caridade cristã e as necessidades de cada um, está certo? Então as crianças, mulheres gestantes, enfim, pessoas assim que precisam, né, de mais idade, então terão a preferência nas camas, e os mais novos, naturalmente, vão ficar mais de uma maneira, né, assim, não na cama, mas em colchonetes, e podem ficar até uma boa mortificação para os jovens, enfim, né, é útil isto também, certo? Então, será feito assim. Como eu disse, o seminário vai disponibilizar, porém, se você quiser trazer sua roupa de cama, se você puder, está vindo de carro, pode trazer, traga alguma coisa, talvez venha a precisar, está bem? Mas há bastante espaço, como vocês veem, vai comportar praticamente todas as pessoas sem dificuldade, sem aperto para ninguém. Tá? Por isso também, prestem muita atenção no como vão distribuir, né, os organizadores ali direitinho, certo? E tudo vai dar certo, fiquem tranquilos. Essas primeiras horas do congresso são justamente para arrumar essas coisas, todos ficarem bem acomodados, né, com as suas malas, as suas coisas, e assim terem tranquilidade para desempenhar depois as demais atividades durante este grandioso evento. Nona questão, lá tem internet? Eis a grande pergunta, né? É uma das mais frequentes. Tem internet? Sim, tem internet para as pessoas inscritas. Pessoas que mandaram ficha de inscrição, tem todo o cadastrinho, ótimo. Ali nós podemos então ver essa questão da internet e, claro, use com moderação. Lembre-se da programação, do que é o principal. Internet se pode usar depois, sobretudo, e ali no congresso, quando tiver necessidade, realmente precisar por alguma razão profissional ou pessoal de importância, sim, pode utilizar sem problemas, e é preciso nos contatar para a gente poder ver essa questão da internet também, certo? Para que tudo corra bem. 10ª questão, preciso ajudar com a alimentação, ou seja, essas refeições comuns, para tanta gente, não é? Então, eu preciso ajudar com mais alguma coisa, já que a inscrição foi tão módica, né, em comparação da hospedagem e do local, enfim. Então, eu posso ajudar com algo a mais, posso ajudar com a alimentação. Não é obrigatório, nós estamos providenciando benfeitores, o seminário vai realmente estar à frente disso, mas é bastante louvável que ajudem o seminário mediante a doação de alimentos, aqueles que puderem trazer alguma coisa, ok?
ou alguma contribuição, sobretudo, né, para ajudar com a despesa do orçamento da cozinha, etc., podem trazer o que sobrar, ficará para o seminário, o que é ótimo também, certo? Então, você acaba ajudando de duas maneiras, né? Ajudando com a questão da cozinha, e depois o que sobrar de alimentos e sobrar de contribuição fica para ajudar o seminário, que também tem um orçamento mensal com comida e com os demais víveres, né? Que é necessário, víveres que é necessário, né? Para poder manter a casa do seminário. 11ª questão: poderia ajudar em mais alguma coisa? Sempre! Por exemplo, as senhoras podem auxiliar na cozinha, os homens podem ajudar na organização e limpeza externa. Mas muita calma e fiquem tranquilos que terá trabalho para todo mundo que deseja ajudar, e isso será algo direcionado, tá certo? Pelos responsáveis, sobretudo por Dom Rodrigo da Silva, que vai estar à frente dirigindo os seminaristas também, certo? Então vamos ficar tranquilos, vamos ter sempre boa vontade para ajudar os sacerdotes, os seminaristas, mas conscientes também que as coisas estão se encaminhando já, graças a Deus, e dentro de alguns dias o congresso vai começar. 12ª questão: como devo preparar-me para a confissão? Então agora aquelas questões importantes, tocantes às disposições nem tanto externas, vestuário, coisas assim, mas aquelas disposições que nós temos que ter na nossa alma para poder receber os sacramentos. Não é além o que nós pedimos aqui, do que a igreja pede nessas questões, e que você pode encontrar na nossa playlist Catecismo da Doutrina Cristã, as lições sobre os sacramentos em geral, o batismo, a confirmação, a confissão, a Eucaristia, especialmente estas lições aí, tá bem? Então, lá você vai encontrar mais detalhes do que nós vamos dizer aqui de uma maneira bastante sumária. Então, sobre a questão da confissão: como devo preparar-me para a confissão? Faça um diligente exame de consciência, arrependa-se do pecado e tenha o firme propósito de emenda. Feita essa preparação, confesse tudo ao sacerdote, que é aí mero instrumento de Jesus Cristo, dizendo inclusive a espécie, número e, se houver, circunstâncias agravantes de cada pecado. Diga o ato de contrição enquanto recebe a absolvição. Por isso é preciso saber o ato de contrição, aquele: Senhor meu Jesus Cristo, Deus de homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, etc, etc. Então este é importante ter pelo menos anotado num caderno, ou então, que é o melhor, na memória, certo? Então trazer isto, não esquecer. Ato de contrição, para na hora que vai receber a absolvição, fazer o ato de contrição. Enquanto recebe a absolvição, e faça a penitência prescrita pelo sacerdote. Correto? Então é isso aí. Para mais informações, veja a nossa lição sobre o sacramento da confissão ou penitência. 13ª. Como devo preparar-me para a comunhão? Confesse-se bem. Esta é a primeira grande preparação. O ponto acima, confessar-se bem. Confesse-se bem, saiba o que vai receber, ou seja, a lição sobre a Santa Eucaristia, Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Procure informar-se sobre isso, Catecismo, e procure ter as disposições internas e externas necessárias para receber dignamente a Santa Comunhão. É preciso estar de jejum, no mínimo, por 3 horas, está certo? Então, 3 horas de jejum de sólidos, pelo menos, e de líquidos, como sucos e coisas assim, por pelo menos 1 hora. Tá bem? Então, esta é a regra. Questão 14ª. Como devo preparar-me para a confirmação? No próprio evento, haverá uma formação sobre o sacramento da confirmação. Então, a primeira coisa que é exigida, claro, além da confissão, evidentemente, porque é um sacramento dos vivos, é saber o que nós vamos receber, os dons do Espírito Santo, saber a questão das disposições que nós precisamos ter. Isso nós aprendemos como? Mediante uma catequese sobre a confirmação. Isso será feito no próprio evento, está certo? Não é necessário de muitas coisas, muitos saberes além disso. Por quê? Porque o sacramento da confirmação, na realidade, é o segundo sacramento que se recebe na Igreja Católica. Hoje em dia, os modernistas eles alteraram isso, eles fazem primeiro o batismo, que é igual a nós, e depois já primeiro a Eucaristia, e lá para o final
a confirmação. Enquanto que o católico tradicional faz batismo, confirmação, é o segundo, e depois a Eucaristia. Está bem? Embora nós sabemos que, sobretudo no século XX, se incentivou muito a receber a Eucaristia o mais cedo possível. São Pio X foi o grande propagador desta causa eucarística, desta cruzada eucarística com as crianças, de incentivá-los, de motivá-los para viver já desde cedo, né? com a Santa Comunhão e assim com a graça santificante, né? Sempre aumentando nas suas almas, antes mesmo de se expor-se aos perigos e aos pecados graves deste mundo, né? Que nós somos expostos todos os dias. Então, embora tenha isso, mas é praticamente contemporâneo, por assim dizer, e na realidade 7 anos já é o bastante para receber a confirmação, então não se requer, sobretudo de um adulto, por exemplo, grandes saberes, a não ser o que é a confirmação, as disposições que devemos ter, a questão de receber a confissão, fazer uma confissão bem feita, certo? Então é assim que funciona. E claro, se você eventualmente quiser também se adiantar, não deixe de assistir a lição disponível no canal Controvérsia Católica, procedendo de acordo com o que é ensinado na lição, tá certo? Você já pode acompanhar as lições, eu recomendo vivamente que o faça. Assista as lições do Controvérsia Católica para que você possa, então, já estar inteirado que são os sacramentos e tudo mais, está certo? Muito bem. Então, vamos avançar aqui para a 15ª questão. Preciso de padrinho ou madrinha? Essa é uma outra das mais frequentes depois da internet, com certeza. Sim, sim, mas um só e que seja do mesmo sexo. Ou seja, o homem vai ter um padrinho. As mulheres, moças, vão ter uma madrinha e só. Está certo? É simples assim. E se não tiver, não se preocupe. Providenciaremos um padrinho ou madrinha para os que não tiverem. Então fiquem tranquilos, tudo será resolvido, porém sempre avise com antecedência. Sempre tenha essa caridade, esse cuidado de avisar com antecedência para que a gente possa ir organizando as coisas no seu devido tempo e sem atropelos. 16ª questão. Se tiver necessidade de outro sacramento ou sacramental, por exemplo, quero receber uma determinada bênção, ou por exemplo, a pessoa não foi batizada, certo? Tem casos assim. Então, como resolver? Então, fale com o sacerdote, está bem? Fale com o sacerdote, a questão sacramental, o escapulário, a bênção do escapulário, que entrar na confraria do escapulário. Então, sempre o sacerdote. Benzer o terço. Sempre avisar antes, certo? O que fazer? Então, comunique ao sacerdote sua necessidade, para que no devido tempo ele possa atendê-lo. Está certo? Provavelmente nós vamos ver as pessoas X que vão querer uma determinada coisa e num determinado momento, então será feito isto, certo? Numa cerimônia só, para facilitar as coisas, tanto para o sacerdote quanto para as pessoas interessadas, que ninguém fique sem o que necessita. Está bem? Para terminar, apenas vamos mencionar aqui a 17ª questão, que pode ser também vista depois, vamos deixar aqui ela à disposição para aqueles que querem o texto, então aqui com a programação. Qual será a programação? A programação será a seguinte: programação do primeiro Congresso Sedevacantista no Brasil. Eis o cronograma das atividades públicas e abertas a todos os participantes do Congresso. Nota: o tempo deixado entre uma e outra atividade é livre e tem por finalidade conceder a cada um as horas necessárias à preparação para receber o Santo Crisma e demais sacramentos, bem como para a oração privada e uma amigável conversação com os demais. Então começamos, como eu disse, no dia 9 de outubro, no sábado, às 9 horas, haverá recepção e organização, distribuição dos quartos, todas essas coisas. Às 12 horas, o almoço, que é facultativo, certo? Aquelas pessoas que vão chegar depois, bem, procurem almoçar antes e saibam que aqueles que vêm já antes para o almoço, que será algo leve, certo? Será mais bem um lanche ali para as pessoas que vão chegando, juntamente com a recepção, está certo? Então, é algo bem tranquilo, até porque os organizadores, eu peço essa compreensão, os organizadores também vão estar chegando por este horário, porque o sítio
Florentino para nós abre também às 9 horas. Entenderam? Então haverá toda uma movimentação, com certeza haverão pessoas ajudando e tudo mais, mas nós também estaremos chegando esse horário. Então, claro que não dá para preparar em 3 horas, todos entendem isto, né, um almoço, como por exemplo será a comemoração da sagração, que será feita como jantar. Então aqui dizemos almoço, porém, mais porque é no meio-dia do que será realmente almoço, certo? E é facultativo, então aqueles que querem estar almoçados, né, chegar um pouco depois não tem problema, ou então aqueles que chegam antes terão também alguma coisa, mas não esperem grandes feitos ali, porque seria necessário realmente prodígios, né? Nós fizéssemos coisas assim preternaturais ali, o que Deus só concede por graça a algumas almas escolhidas. Então, muita compreensão nesse momento aí de organização inicial. Às 15 horas, haverá então a conferência de abertura. O tema é Retrato de um Bispo Ultramontano ou A Vida de Dom Vital. Está certo? Então, muito interessante. Iter paratutum, não é mesmo? Preparar um caminho seguro era o moto de Dom Vital e também é o moto de Dom Rodrigo. Muito interessante esta coincidência. E é interessante também que o nosso bispo, que fará esta cerimônia de abertura, também falará um pouco sobre a vida de Dom Vital, e isto às 15 horas, está certo? Às 16 horas, então, as confissões para aqueles que desejam, que desejam e precisam, né, receber este sacramento. Os que vão comungar obrigatoriamente têm que se confessar, como vocês sabem. Às 17 horas, haverá a Santa Missa, precedida do Santo Terço, então nós vamos rezar o terço, provavelmente quando ainda as pessoas estão se confessando antes de começar a cerimônia, e aí depois haverá normalmente a Santa Missa, então, e às 19 horas, jantar em comemoração da sagração episcopal. É basicamente isso nesse primeiro dia. É mais um início, um começo, um lampejo daquilo que irá se desdobrar nos próximos 2 dias e meio deste congresso, está certo? Então, e o que nos espera no domingo? Então, no domingo nós começamos com o café, né? Também optativo, aqueles que precisarem, né? Tem às 7 horas um café. Às 8 horas, oração da manhã, será feita uma oração da manhã com os sacerdotes, tudo certinho. Às 9 horas, confissões, para os que ainda precisam se confessar, e catequese sobre o sacramento da confirmação para os que vão se confirmar neste dia. E então, às 10 horas, Santa Missa, precedida do Santo Terço e seguida das confirmações propriamente ditas. Às 12 horas, almoço. Às 15 horas, a segunda conferência. Os nossos temas aqui das conferências serão todos muito práticos, tocando a vida católica hoje, certo? A vida católica, os desafios que o católico tradicional, verdadeiro, sedevacantista tem que enfrentar aí, as lutas que tem que enfrentar. Então, todas as conferências vão ser bem práticas, claro que toquem questões doutrinárias, porque as coisas práticas elas começam aqui no nosso intelecto, certo? No que nós pensamos das coisas, e aí nós agimos, somos arrastados a agir, na verdade, conforme aquilo que nós realmente acreditamos. Então, de fato, nós vamos ter conferências então, que tocam na nossa rotina, que tem alguma base, com certeza, mas que, sobretudo, são aqueles problemas, aquelas perguntas frequentes também que sempre se fazem. Então, a segunda conferência começará às 15 horas. A primeira conferência nós contamos a conferência de abertura, ok? Então, nós vamos ter uma conversa sobre o modernismo na educação pública e domiciliar. Às 16h30, um café. Às 17 horas, vésperas solenes com a bênção do Santíssimo Sacramento. Como é costume de se fazer nas paróquias, nas igrejas catedrais, nós vamos ter toda essa solenidade ali às 17 horas. E às 19 horas, jantar, às 20 horas, terceira conferência. Então veja que vai ser bastante intenso. O modernismo na política, Revolução Liberal e Vaticano II. Esta conferência será dada por este que vos fala, por mim mesmo. Estaremos preparando aí, falando sobre essa questão das constituições modernas e como o liberalismo, então, na política, influi ainda hoje
e os desafios, então, que nós somos chamados a enfrentar como católicos neste âmbito. 21 horas, oração da noite e encerramos. Segunda-feira, às 7 horas nós teremos café, 8 horas, novamente a oração da manhã, ok? E às 9 horas já a quarta conferência. Nossa quarta conferência será sobre o modernismo na liturgia, Missa Nova, Tradiciones Custodes e Obra de Mãos Humanas. Às 10 horas teremos então a Santa Missa. Ao meio-dia o almoço, às 15 horas, aqui então vamos falar ex professo de sedevacantismo para sanar as dúvidas das pessoas e poder, enfim, crescer, né, com esta importante conversação. Será como que uma mesa, então estarão ali as pessoas, né, convidadas para estar na mesa e haverá uma pessoa fazendo a mediação, né, entre o público e os presentes, também algum questionário prévio para as coisas irem já se aquecendo, certo? Então será bem interessante. O tema, claro, a vacância da sé apostólica, verdades, dificuldades, perguntas e respostas, tá certo? Esse aí vai longe, nós começamos às 15, vamos até às 16h30, encerramos com café. Às 18 horas, nós teremos a procissão solene com a recitação do rosário. Tá? Então será muito solene também este momento, um momento muito especial, né, com a récita do Santo Rosário. Às 19 horas, jantar. Às 20 horas, quinta conferência. Esta aqui talvez é uma das mais interessantes, né, para muitas pessoas, porque também tão atual, tão importante. Quinta conferência, o modernismo na medicina, OMS, indústria farmacêutica, etc. Entendam que aqui os nossos enunciados das conferências, eles são mais bem uma descrição, né, do que circunscrevem o tema. Quer dizer, nós temos aqui apenas as coisas que serão tratadas, não é? Mas o título da conferência, aqui fica mais, o que nós deixamos aqui é mais como uma sugestão para você entender realmente do que se trata a conferência, certo? Então temos esse tema, às 21 horas, oração da noite. Encerramos então esta etapa, e na terça-feira já começa então o processo de o ápice também, com a comemoração de Nossa Senhora Aparecida, e também já a nossa despedida, porque depois do almoço, então as pessoas, depois de ajudarem, evidentemente, né, todos que puderem, por favor, ajudarem com a questão da limpeza, organização e tudo mais, nós vamos já para as nossas casas. Então, começamos às 7 horas com café na terça-feira, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Às 8 horas, temos a oração da manhã. Às 9 horas, confissões, catequese sobre o sacramento da confirmação. Tá certo? Muito importante isto aqui. Às 9 horas, aos já confirmados, catequese sobre os deveres dos cristãos. Tá bem? Então, assim, isto funcionará assim. Os que já forem confirmados, né, terão uma catequese diferente daquela que receberão os que ainda não são, que vão receber então a catequese sobre o sacramento da confirmação. Então, tem essa diferenciação para que todos possam aprender, enriquecer-se de alguma maneira, está certo? E assim os confirmados para poderem ser verdadeiros soldados de Cristo, saber os seus deveres como cristãos. É importante esta conferência também, certo? Às 10 horas, Santa Missa, precedida do Santo Terço e seguida de confirmações. Segue o padrão, como se pode observar, da solenidade e dos eventos do domingo. Ao meio-dia, almoço em comemoração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Depois desta cerimônia muito jubilar, então nós vamos nos despedindo, as pessoas são convidadas a nos ajudar com a questão da limpeza, deixar tudo em ordem, certo? E aí, lá pelas 17 horas se entregam as chaves, fecham-se os portões e as pessoas, né, já podem ir, aqueles que tiverem que ir antes, bem, né, tem que ir antes, porque muitas pessoas têm trabalho no dia seguinte e coisas assim, nós compreendemos. Aqueles que puderem ficar nos ajudando com esses trabalhos, nós pedimos carecidamente que ajudem, para que não fique tão difícil para os organizadores, está certo? Então é basicamente isso. Eu acredito que no tempo mais curto possível nós fizemos uma instrução
densa, suficiente sobre as principais questões. Se houver mais alguma questão pendente, não deixe de colocar, pode colocar, sobretudo a nós em particular, via WhatsApp. O nosso contato é 47991013580. Pode fazer as perguntas diretamente para mim, Diogo Rafael Moreira, está certo? E aquilo que eu puder responder, respondo. Aquilo que não puder responder, eu remeto a Dom Rodrigo da Silva ou então a algum seminarista para que possa nos ajudar com a resposta. Está bem? Então é isso, agradeço muito sua atenção, a você que vai participar conosco do primeiro Congresso Sedevacantista no Brasil, um grande evento que estamos preparando em tempo recorde, mas com todo cuidado, todo carinho, para que seja uma experiência muito boa para todas as pessoas que venham para esta primeira edição. Queira Deus que possamos ter muitas mais e que esta seja muito especial para todos os que vierem. Agradeço pela sua atenção, fique com Deus. E, aliás, uma coisa que é importante sempre falar, as pessoas perguntam também para a minha pessoa em particular, sabendo que nós publicamos esses meses aí, esses livrinhos para ajudar o nosso apostolado Controvérsia Católica, não é? Nós apoiamos o seminário, mas também, evidentemente, precisamos de algum apoio para continuar as nossas modestas atividades aqui de divulgação e tantas outras coisas. Então, nós temos esses livrinhos aqui que servem para ajudar o nosso apostolado, certo? Que nós traduzimos, anotamos com muito cuidado. E vamos levar para lá também alguma coisa, certo? Então, aqueles que quiserem podem estar adquirindo. Nós vamos montar lá uma barraca do Controvérsia. E aqueles que desejarem podem adquirir. Também o Seminário São José vai levar, né, os seus livros, o livro Obra de Mãos Humanas. Também outros livros aí inéditos para você. Também pode adquirir os livros lá na barraca do seminário, do Controvérsia, enfim, certo? Então, essa também é uma outra questão importante que acabamos colocando aqui no final, está certo? Então, muito obrigado pela atenção, fique com Deus, precisando de mais alguma coisa, estou à disposição. Forte abraço, tchau, tchau.